Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast do Movement. Hoje estamos no nosso terceiro episódio. É um prazer estar aqui. Estamos aqui com o Caio Vação. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos aqui com o nosso diretor, Thiago Padovan, atrás das câmeras. Vai estar aqui conosco. E temos uma convidada muito especial hoje, Ana Killer. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vai ser um papo muito legal. Bacana poder estar aqui. Maravilha. A gente está fazendo uma série de episódios sobre meta design e educação, pensando nesse grande campo de transformação, de novos modelos, de como o meta design pode ser uma ferramenta utilizada no dia a dia, não só nas empresas, mas também quando a gente pensa num contexto educacional que tem suas particularidades. A gente sabe que é uma ferramenta que nos ajuda a construir um campo bem importante de significado e de atuação. Então, nesse primeiro episódio, a gente convidou a Ana Killer, que além de ter liderado um grande projeto de inovação, ela tem se dedicado a pensar novos modelos educacionais, como a educação pode se transformar. Tem uma experiência bem interessante para compartilhar com a gente. E hoje o nosso episódio é para falar disso, não é mesmo, Caio? Maravilha, exatamente. Tem uma relação entre meta design e educação que a gente pode explorar bastante. Quem trabalha com a gente certamente já viu esse tipo de coisa acontecendo ao vivo até, que é como a gente aproxima diversas áreas que aparentemente não são tão próximas, né? Como a educação, o processo de inovação, a arte e a antropologia, né? E isso pode ser visto a partir da perspectiva do meta design como a transformação das mentalidades, transformação da realidade vivida no cotidiano, a maneira que a gente encara o mundo e como a gente encontra oportunidades mais interessantes para a interação social produtiva, né? Como a gente constrói as coisas de modo colaborativo, na coletividade. Isso impacta na cultura organizacional, impacta no mercado, na sociedade, na maneira que as pessoas se associam e constroem coisas juntas, né? E a educação é um caminho privilegiado que a gente pode até entender que a própria vida, né, é um processo de aprendizagem. A gente está aprendendo o tempo inteiro aprendendo, né? Então, e é interessante a gente investigar, como a gente vai fazer com a Ana aqui hoje, como isso acontece numa instituição educacional de grande porte, com todas as dificuldades, vantagens, desvantagens e alcances e também os aprendizados que a gente mesmo tem, ou seja, a meta-aprendizagem, a gente aprender a respeito do próprio processo do processo de aprendizagem. Maravilha. Ana, a gente vai começar então pedindo para você se apresentar, e aí a ideia é também você contar um pouco da sua experiência como educadora, né, como liderança, e pensando em educação, como é que você chegou nesse lugar, como é que é a sua visão sobre isso? Nossa, é um caminho longo, vamos tentar resumir. Eu sou filha de... O caminho longo vai desde o nascimento. Eu sou filha de mãe e pai pedagogos, então acho que tem algo de uma discussão de educação que vem de berço, que talvez tenha passado até via DNA, né? Mas fiz aí um caminho de formação que passou pela psicologia e que dizia que não ia trabalhar com educação de jeito nenhum. No fim, fiz uma passagem pela área de treinamento e desenvolvimento em empresas, quando estava, né, estudando ainda. E aí eu comecei a trabalhar no Senac, inicialmente num projeto de educação profissional integrada, educação de jovens e adultos, inclusive pública, que foi um espaço de bastante aprendizagem. E daí fui seguindo, fazendo coordenação de curso, definição de proposta curricular, enfim. Tenho, né, o bichinho da pesquisa, da curiosidade, da aprendizagem, que me picou, acho que desde a nascença, então sempre fiquei lendo muito, buscando muitas novidades, o que estava acontecendo, acompanhando as tendências. E foi num contexto de desenvolvimento, né, assim, fomos propondo currículo, participei de projetos, inclusive, em nível nacional, de definição de modelos de currículo, pensando aí no que era necessário, né, para os novos tempos. Mas foi na ocasião de um planejamento estratégico da instituição que eu acho que teve um movimento de pivotagem que aconteceu, né, porque a instituição estava fazendo um planejamento estratégico, é uma instituição educacional, mas tinha muito pouco de olhar para o futuro da educação nesse planejamento. E era um momento em que estava pipocando muita matéria já na grande mídia de o que é o futuro da educação, qual a inovação que é necessária, etc. E eu fiz uma sistematização disso e, ao apresentar, isso virou um projeto institucional de repensar o modelo educacional e pensar no que é necessário como instituição para dar conta aí dos desafios do futuro da educação. Isso configura num projeto institucional que já tem 8 anos, né? Tem mudança, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, mas que tinha aí a chancela institucional para provocar que todos os funcionários dessa instituição pudessem pensar sobre o futuro da educação. E aí, a partir disso, né, na linha da meta-aprendizagem, eu acho que tem também uma mudança importante na forma de pensar, né, de conduzir esse tipo de processo, de fazer uma grande mobilização institucional e os desafios que vêm, né, de articular o que é mobilização e articulação e colaboração com todo mundo e como a gente institucionaliza, né, que eu acho que é o grande desafio, né? Então, as várias formas que a gente foi pensando para conseguir
fazer avançar partes, né, dessa grande visão que foi construída colaborativamente, né, nesse primeiro movimento do projeto, que era mobilizar, de fato, toda a instituição, a partir das tendências e experiências que a gente acompanhava, numa visão de futuro de educação para a instituição, né, que eu acho que é um guarda-chuva que continua válido e que continua pautando aí uma série de ações na instituição, e que foi desdobrando ações não só vinculadas ao projeto, né, mas também ações nas próprias áreas corporativas e de segmento, né, enfim. Ana, você falou de educação profissional, né? E nesse começo estavam pipocando discussões sobre o futuro da educação e tal. Como é que é essa relação da gente pensar a especificidade ou não da educação profissional? Porque a gente vê uma discussão crescente de educação, né, campo estendido, né? Mas tem suas especificidades, talvez, na educação profissional. E aí, essa característica deixa o projeto com um tom mais autoral ainda, né? Porque a gente não pode simplesmente transpor o que está sendo discutido para a educação para a educação profissional, né? Eu acho que é uma pauta importante, a gente precisa considerar, mas tem especificidade, como você diz, né? Eu costumo dizer, eu não, mas né, assim, eu afirmo isso, de que a educação profissional está na confluência de 2 direitos fundamentais, né? A educação e o trabalho. E isso precisa ser considerado, né? E são 2 direitos que, enfim, têm diversas dimensões, mas são altamente identitários, né? Que trabalham fortemente para a identidade, que tem a ver com, né, fazer as pessoas. Humanos. Então, foi um grande desafio a gente conseguir considerar os desafios que são da educação em termos de metodologia, de como a gente configura essas ofertas, etc., mas sem perder de vista o futuro do trabalho, o que o trabalho tem demandado, então quais são as necessidades que são gerais, e que eu acho que isso também pauta a educação de forma geral, né? Mas pensar também nas ocupações e nos trabalhos, no plural, né? que vão sendo demandados, sem cair na armadilha de fazer a educação profissional utilitarista, que eu acho que é um risco que também a gente corre, né? Então, estava ouvindo um podcast ou uma entrevista esses dias que a pessoa que estava sendo entrevistada dizia que a educação não devia ter um fim específico e útil, ele tem a ver com a formação das pessoas, aí ele fala forma, não forma, né? E eu achei muito interessante, porque isso diz da implicação política mesmo, de visão de homem e de mundo, que qualquer decisão que você tome tem, né? Então, que forma? Isso precisa ficar claro, porque mesmo que você não explicite ou tenha ela clara, né, intencional, ela está lá e ela pauta essa ação, né? Então, o que pautou essa discussão toda, né, foi a confluência desses 2 direitos, foi ter em vista que é uma educação emancipatória e não meramente operativa, né, de fazer as pessoas poderem fazer seus trabalhos, mas que elas possam criar seus trabalhos, que elas possam transformar a sociedade também no campo do trabalho, né? Então, ainda que seja uma formação de uma ocupação talvez menos complexa, ainda assim, como é que eu dou elementos para que essa pessoa continue aprendendo, que ela possa navegar no mundo do trabalho, que ela possa criar oportunidades, que ela possa reinventar a sua própria ação, né? E, com isso, se reinventar. Então, acho que isso diz um pouco da forma, né, que esse entrevistado dizia e que então, acho que tem especificidade, né? Acho que respondendo mais objetivamente, mas o que a gente tem visto muito também hoje na discussão educacional é o contexto do mundo do trabalho como uma referência para pensar, né? Porque uma das questões da própria educação e muito do que pauta o formato da educação que a gente faz tem a ver com isso. Então, a gente vê essa conversa, né, entre o mundo do trabalho e a educação geral, né? E a gente sabe que, para o mundo do trabalho atual, a formação geral é cada vez mais importante, né? Então, eu acho que a educação profissional acaba ganhando, por um lado, importância, porque precisa dar conta também de fortalecer essa formação geral, mas dá esses elementos das tecnologias, dos processos, etc., que sim permitam que a pessoa trabalhe agora, com os processos que estão agora, com as tecnologias que estão agora, mas que também ajudem ela a entender a lógica que está por trás, para que ela possa continuar aprendendo e continuar inserida no mundo do trabalho, apesar das transformações tão intensas e tão velozes que a gente tem hoje em dia, né? Boa. Não sei se eu te respondi. Super. Você deixou um ponto, acho que um gancho legal aqui, né? Quando falou do lance da forma e da forma, né? E aí, estava lembrando, eu trabalhei na equipe da Ana Killer, fui liderado pela equipe dela, fiz parte da equipe dela nesse momento. E eu estava lembrando do começo do projeto, quando eu estava chegando, e nessa época eu atuava como docente na instituição, e estava começando a mergulhar assim, sobre outros métodos, estava na moda assim, de começar a pensar nessa aproximação do design para pensar a educação, contexto dos educadores. Eu estava indo um pouco nessa seara, assim, acho que talvez por isso eu tenha caído um pouco no projeto
E aí eu lembro de um dia que eu cheguei lá, que tava a Ana e tava o Alessio, um outro membro do projeto. E eu falei, não, a gente vai fazer um processo aqui com design e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que o Alessio falou pra mim, Davi, essa caixinha do design, né, empacotada aqui, ela não vai ser o bastante. É uma instituição com 500 mil alunos que passam por ano, quase 10 mil na época, né? 10 mil funcionários, colaboradores. Essa abordagem do design não vai dar certo. A gente precisa de uma coisa chamada meta-design. Meta-design? O que será que é isso? O que será que é isso, cara? Será Qual a que é relação de meta-design? meta-design com educação? Você também que teve nesse projeto, né? Sim, A sim. Ana apresentou um pouco o início dessa demanda, mas aí há uma confluência, né? De pensar a educação a partir desse método. A relação entre meta-design, meta-aprendizagem esses diversos projetos, o engajamento que a gente tem com o projeto, que é no Senac, né? Um projeto muito interessante. E um ponto legal naquele início, né? Acho que foi essa a pergunta que o Davi fez, era que se percebeu que, dada a complexidade do contexto, não é uma coisa trivial. Não é uma escola de 100, 200 ou 500 alunos. São 500 mil, é outra escala. E tem uma outra dimensão aí, que a transformação organizacional necessária para uma transição dessa não é trivial também. Então, não é que simplesmente o Senac ia decidir um novo modelo, né? Você ia orientar o desenvolvimento desse novo modelo no Senac e decidir do que era, pronto, faça-se acontecer. Isso não acontece em nenhuma organização, não importa o tamanho, mas especificamente uma organização como o Senac, menos ainda, né? E outras instituições de ensino da mesma escala exigem um outro trabalho. E é propício também, né? Acho que esse é um ponto importante de falar, é propício a gente entender quando a gente fala de educação profissional para esse novo contexto, né? A gente está falando do vasto crescimento do setor quaternário no país, né? Quando a gente começava a falar desse assunto, o setor quaternário no Brasil era 5%, hoje em dia já está em 13%, 14%. Isso faz 10 anos. Em 10 anos tem aí uma multiplicação por 3, quase 4 vezes o tamanho do setor no Brasil, que é produção de conhecimento, criatividade, design, consultoria, comunicação audiovisual, o crescimento é brutal. Enquanto os outros setores, ditos mais físicos ou mais materiais, né, como o setor primário, o setor primário que é extrativismo, agricultura, e o setor secundário que é indústria, estão em franco decrescimento. E não decrescimento em números absolutos, mas em números relativos, né? Então, a produção agrícola no país nunca foi tão grande, a produção industrial nunca foi tão grande. No entanto, comparativamente com o setor terciário, que é justamente a área explícita, juridicamente configurada do Senac, que é comércio e serviços, é a maior. Já faz pelo menos 10 ou 15 anos já é maior, já foi 70%, e hoje em dia, se ela diminui em números relativos, de novo, números relativos, é porque o setor quaternário está crescendo, que é o próprio campo de atuação do Senac. Ou seja, o setor quaternário sequer era reconhecido quando o Sistema S foi desenvolvido, então ele está lá à disposição e o Senac tem atuado nisso. E quando você está formando, como você mesmo falou, né, Ana, que você está formando um cidadão que vai ter trânsito na sociedade, não necessariamente ele vai encontrar uma profissão, uma ocupação e vai ocupar ela até o final da vida, mas ele vai estar engajado aquilo que no próprio Senac começou a se discutir de invenção ocupacional, que é uma das coisas mais importantes, acho que inteligentes que se desenvolveu nesse período no Senac, que era apostar nisso, né? Apostar na invenção ocupacional. Quer dizer, o cidadão vai ser capaz de não só se encaixar num determinado momento histórico, mas se o contexto muda, ele é capaz de transitar também. Acho que é aí que a meta-aprendizagem talvez tenha um papel importante, né? Uma capacidade de olhar para si mesmo, perceber a própria qualificação como algo móvel, plástico, em mutação, né? E como construir modelos educacionais que contemplem isso, né? Uhum. E acho que seria interessante você falar um pouquinho disso, do que surgiu lá, porque a produção foi muito interessante, ainda é de ponta o que foi produzido lá. A gente... Acho que vale dizer, né? O Davi fez a provocação do meta-design e eu ouvi essa mesma fala de que design thinking, ou só o design não vai dar conta, a gente precisa do meta-design, né? E foi como, né, de alguma forma, o Caio acabou sendo envolvido na proposta. E eu acho que a questão meta, e aí, enfim, meta nas variações, talvez não só meta-design, está muito presente como referência para o projeto, sim, né? Então, eu acho que, antes de falar sobre a questão da invenção ocupacional, acho que vale destacar, né, o quanto, em termos de objetivo do projeto, a intenção nunca foi virar um centro de inovação e fazer que dali daquele grupo que estava atuando saíssem todas as referências ou todas as definições, né? Eu lembro que a primeira afirmação que a gente fez sobre o projeto era como objetivo de criar motores de inovação, né? Então, da gente ser, como equipe que estava fazendo essa provocação naquele momento,
um provocador, um criador de condições, né? E aí sim eu acho que tem muita relação com o meta-design, para que essa inovação alinhada com uma visão construída coletivamente pudesse seguir acontecendo e isso sim gerasse a transformação. Então, acho que a gente também chamava isso de inovação distribuída, eu sei que tem vários, né, entendimentos desse termo, mas nesse sentido de que não é né, a inovação não parte de um centro ou de um grupo ou de uma equipe, né, específica, mas que essa equipe coordena um movimento que provoca, né, e estimula que isso possa acontecer em outras áreas. Acho que isso, como marca inicial do projeto, é importante trazer. Voltando à questão, né, da especificidade do mundo do trabalho, a gente vê aí esses relatórios desses órgãos multilaterais falam muito desse novo mundo do trabalho e do profissional que é demandado. O profissional que é demandado é um profissional que resolve problemas, que tem pensamento analítico, que é criativo, que consegue inovar, que tem visão de serviços, enfim, né? Aí depois tem toda a discussão das ocupações que estão surgindo ou desaparecendo, que também pautou um pouco essa conversa. Mas a discussão de poder fazer uma formação que permita que a pessoa, né, navegue no mundo do trabalho e nesse mundo complexo, tem a ver com também pegar essa demanda que é do mundo do trabalho, porque ele poder resolver problema, ele identificar necessidades, né, e poder propor ações, mas também numa perspectiva que coloque ele num papel de protagonismo, de potência, né, e não só atendendo a uma demanda do mundo do trabalho. Então, acho que tem esse duplo jogo, assim, né, de como você usa uma demanda e forma para o mundo do trabalho, porque a gente precisa formar, ele precisa saber resolver problemas, ele precisa, né, saber, ele precisa ser analítico, ele precisa pensar criativamente, que é, né, a grande né, colaborar, se comunicar, enfim, né, as grandes competências aí transversais que estão sendo demandadas, mas como isso não deixa subjugado a uma lógica só de achar emprego, né, mas como ele pode, a partir disso, criar também novos espaços de produção, né, do seu fazer, né? E a ideia era, então, nessa linha da invenção ocupacional, era trabalhar menos com descrição de trabalhos e coisas muito rígidas, mas permitir que o processo educacional também, se ele quiser fazer isso, ótimo, maravilha, também é uma possibilidade, né? Mas em função da própria mudança da configuração do mundo do trabalho, que também está menos formal, o emprego está em diminuição, a tendência é que a gente trabalhe por projeto, né? Acho que tem uma mudança aí nas relações de trabalho também que contribuiu para isso, né? Então, de poder entender que essa pessoa pode sim ter um emprego formal, mas tem outros modelos surgindo, né? Sejam aquelas empresas que são aglomerados de CPF, seja o trabalho por projeto, seja empreendendo como uma empresa mesmo, enfim. Então, também tem esse campo de possibilidades abertos e a hora que essa pessoa que passa por um processo educacional que a gente já entende que é ao longo da vida, né? Enfim, então, e eu acho que essa é uma vantagem, né? O Senac tem cursos em todas as modalidades, né? Então consegue de alguma forma seguir, acompanhar ou atuar em vários momentos. Ele consegue ir se transformando com o mundo do trabalho, de acordo com seus próprios interesses, né? Toda a discussão de que as pessoas vão ter 5 carreiras na vida, enfim. Então, um pouco como é que a gente apoia, como instituição educacional, esse processo de construção de um percurso profissional dessa pessoa, alinhado com as necessidades do mundo e também tornando essa pessoa não só reativa ou... mas podendo propor transformações, né? Criar novos campos de trabalho, criar novas relações de trabalho, enfim, um pouco que é o contexto em que a gente está hoje, né? Assim, e vai ficar cada vez mais, né? No mundo do trabalho, na sociedade em geral. Não sei. Respondi à inovação educacional, né? Isso aparecia até essa possibilidade de criação, de adaptabilidade e flexibilidade, era também um dos pilares de um dos modos de se pensar, então, a educação para chegar nesse lugar. Então, se ele vai chegar numa atuação flexível, a aprendizagem dele também deve ser. Então, ele ter capacidade também de não estar só numa certificação específica, mas poder escolher caminhos, isso era o que estava pensado de alguma forma ali, né? Esse é um dos resultados, né? Porque esse movimento, esse primeiro movimento, né, que foi de criar uma visão compartilhada e a partir do que a gente conseguia captar de sinais, né? A gente não chamava assim naquela época, né? Mas é o que a gente fez, né? A partir de algumas experiências que estavam acontecendo em algumas instituições ou pesquisas que a gente acabou fazendo. Então, tinham essas referências e foi incrível como... o processo que foi construído, né, por meio de métodos, ferramentas, enfim, toda a parte de facilitação dos encontros em grupos colaborativos, gerou uma visão muito alinhada, né? Eu mesmo, no início do processo, e acho que isso também vale dizer, achava que não tinha noção onde a gente ia chegar, né? Eu conseguia ter visualizar uma imagem dessa visão de futuro a partir do que eu tinha estudado pessoalmente, mas não imaginava a potência do encontro das pessoas e da colaboração, né? Porque não só
chegaram no que eu tinha minimamente visualizado, mas foram além, né, com propostas que partiam da sua própria vivência. E aí uma das questões que ficou muito forte, que eu acho que é um dos desafios que a gente segue ainda em processo, né, é olhar para essa formação de um jeito menos amarrado e menos formal. Então, a flexibilidade virou um grande princípio dessa visão de futuro da educação, né? Onde a pessoa que procura o curso pode combinar áreas, combinar modalidades, combinar temas, né? E fazer o seu próprio percurso. Então, essa é uma referência importante que conversa com a própria questão da personalização, que não está nem só no campo educacional, né? A gente percebe isso como uma coisa que atravessa outros campos aí da prestação de serviços, podemos dizer, né? Enfim. Mas, sim, para ele poder criar, ele não pode simplesmente repetir ou seguir trilhas que já estão trilhadas, né? Que já estão estabelecidas. Ele precisa, a partir de uma orientação e de uma referência que está colocada, né? E talvez de uma orientação de um professor, enfim, dos coordenadores, das equipes, né, pedagógicas, que ele possa ir trilhando um caminho que é próprio, a partir dos seus próprios interesses. A gente já falava de itinerário formativo há muito tempo, né? Mas ainda era uma perspectiva de ir fazendo um curso depois do outro para construir uma carreira no mesmo campo. Acho que a gente expande essa visão numa perspectiva de que ele pode criar uma trilha que ninguém nunca imaginou. E que tudo bem, e que isso faz sentido. Isso talvez signifique a criação de um novo campo de atuação que ninguém nunca tinha pensado que ele inventa. E que, a partir dali, vira uma trilha que as outras pessoas podem fazer também, né? Enfim, então, acho que tem esse mecanismo de permitir criação de coisas, né? E não só a partir da instituição. Porque a hora que esse fulano resolve fazer um caminho e isso dá super certo, cria uma coisa mega bacana, isso vira uma trilha estabelecida ofertada pela instituição, por exemplo, né? Então, tem aí um caminho de aprendizagem recíproca, né? Que é possível de acontecer. Isso me leva a uma questão, Ana, que acho que é interessante discutir também, que é um dos conceitos que a gente trabalhava ali no MetaDesign naquele momento, que teve influência no projeto, que era o ecossistema de aprendizagem, que é um pouco o que você falou agora, que a educação não acontece só na instituição, ela acontece onde acontece. Então, pode acontecer, hoje em dia ainda mais, né, com a disponibilidade que tem em tutoriais, vídeos e por aí, online, mas também na própria vida profissional e tem um processo de retroalimentação entre os dois. E aí o que se questiona muito quando a gente começa a falar sobre isso é aquilo que até no senso comum por aí olha, essa aprendizagem ao longo da vida é na vida. A instituição é, digamos assim, uma entidade eventual. Inclusive chata, ruim, mas é um mal necessário, porque eu preciso do meu título, eu preciso de uma titulação, certificação, sei lá o quê. É um pouco o senso comum, fala-se por aí, né? É muito comum nas conversas com o pessoal mais, digamos, safo na vida, falar assim, eu fiz a escola da vida, eu não preciso fazer faculdade, não sei o que lá. E a gente percebe que esse movimento, digamos assim, autodirigido, né, com a autonomia do indivíduo construir o próprio trajeto de vida, isso é um fato, não tem nada que discutir sobre isso. Ele simplesmente vai acontecer, a vida dele, e a instituição é uma coisa que está fora dele, né, então ele participa ou não. Por outro lado, foi emergindo ali no projeto uma coisa muito interessante, que é qual é o papel, então, da instituição. Mesmo nesse contexto de aprendizagem para a vida, qual é o papel da instituição num relacionamento de longo prazo com esse aprendiz? Né? Não que ele esteja confinado na instituição, né? Você não entra, não sai mais, não pode sair, não é isso. Mas que ele sinta a necessidade, ele perceba que faz sentido estar ali e por que é. E uma discussão que foi emergindo, que é um ponto muito, acho que importante para entender aprendizagem, educação em longo prazo, que é uma retomada dos processos de interação como um meio de aprendizagem. Coisa que o Vygotsky falava, né, que a aprendizagem acontece no processo de interação social, e a gente passou por um período aí nos últimos 30, 40, 50 anos de uma crença de que a aprendizagem era acesso a conteúdo. Então, se o cara tem acesso a conteúdo, né, conteúdo documentado, vídeo, texto, videoaula, sei lá o quê, né, ele tem acesso a esse conteúdo, ele vai aprender porque ele vai ler. Então, muitos modelos de educação à distância, por exemplo, são muito calcados nisso, em muitas instituições diferentes. Né? A ideia de que a educação é acesso a conteúdo. E aí, quando a gente vai discutir a aprendizagem, meta-aprendizagem, a relação disso com a aprendizagem de fato, e até se retomando a própria teoria da educação da aprendizagem, aparece com muita força a ideia da interação social como o ambiente, o próprio ambiente onde acontece a aprendizagem. E queria te ouvir um pouco falar sobre isso, como é que isso foi aparecendo, como é que você mesmo via isso, como é que a coisa foi se desenvolvendo, mas que basicamente esse reequilíbrio entre acesso a conteúdo, que continua sendo um processo super importante, é claro, as pessoas têm que acessar conteúdo, mas, por outro lado, dá sentido para esse conteúdo. Né? Na interação, a gente vai entendendo melhor o que de fato é a aprendizagem, o que eu estou aprendendo, quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão, quem sou eu
frente à produção de valor na sociedade, não só no trabalho formal, mas também na construção de redes de influência, enfim. Como a interação é essa coisa? Bom, assim. você trouxe um monte de coisa que tá aí. Vou pegar alguns fios, né? Boa. E aí, Como você por quiser. acaso, a gente explora outros. Vamos lá. Eu acho que, assim, desde o que a gente começou a chamar de sociedade do conhecimento, e isso a própria proposta pedagógica da instituição de 90, de 2000 e pouquinho, né, já falava, né? A questão da disponibilidade do conteúdo já aparecia como uma coisa que deveria necessariamente mudar o contexto educacional. Então, essa retomada de uma aprendizagem significativa, que não significa só o despejamento, né, de conteúdo do professor na cabeça do aluno, já estava presente como discussão, né? Então, acho que isso vale dizer. Acho que a gente é mais ou menos feliz na forma de, né, na hora de colocar em prática, mas em termos de discurso no campo da educação isso já estava. Com a tecnologia, né, e de 90 a 2020 tem uma distância longa e um crescimento exponencial, isso fica cada vez mais disponível, né? Então, tem uma discussão que não é só da instituição, mas que é da sociedade, né, do campo educacional de forma geral, que precisa reconhecer que a escola perde centralidade no acesso à informação, né? E que isso muda o papel dela, né? Eu acho que foi uma das primeiras coisas que você trouxe. Hoje, qualquer pessoa aprende, de fato, na internet, no YouTube, compra livro, consegue conversar com as pessoas. Hoje, o acesso ao conteúdo está disponível. E antes, o papel da escola era o lugar onde não tinha acesso. Então, a pessoa ia na biblioteca ler um livro, ou ela ia para a escola, o professor era o grande detentor do conhecimento, a gente tinha que confiar nele, né, na autoridade dele, porque não dava nem para questionar. Com a informação e esse conhecimento disponível, acessível, e todo mundo podendo criar, inclusive, né? Isso traz uma mudança do papel da escola. E a escola para de ter essa centralidade e precisa se considerar como parte de uma rede, né? E eu acho que isso talvez não seja só o resultado, né, do olhar que a gente fez no projeto. Eu acho que é mais amplo que isso. Eu acho que é um movimento do campo educacional. Isso acho que passa por aí os desafios da escola, né, ultimamente, né, de forma geral. Mas a gente assumiu isso, né, quando estava fazendo essa discussão dessa visão, e foi entendendo que, então, a gente, de fato, então, a escola, a instituição educacional, precisa ser um nozinho nessa rede, mas é um nozinho que articula, pode ser um nozinho que conecta e que dá sentido para esse bando de informação que está por aí e que precisa ser canalizado ou endereçado de alguma maneira, seja para construir um processo de atuação profissional, uma carreira, seja para construir um projeto, seja para apoiar alguma coisa, né, algum desafio que ele tem. Então, isso muda o papel, né, da escola como grande detentor do saber para um papel de articulação e conexão. E aí eu acho que fortalece, para além da questão da aprendizagem mais individual, que é na interação que acontece, né, que você trouxe do Vygotsky, mas eu acho que isso escala para o papel da própria escola e o quanto ela pode aprender. Eu falei um pouquinho, né, na hora de construir o próprio portfólio, porque o aluno pode trilhar um caminho que vira da escola, mas eu acho que na interação também com outras instituições, especialmente uma escola de educação profissional, né, a aprendizagem passa a ser de mão dupla e o conhecimento que está disponível não é mais o foco, mas é o que eu faço com ele, né? E as inúmeras alternativas e possibilidades que podem surgir dessa questão. No projeto, de alguma maneira, a gente foi empacotando isso com o que a gente chamou de comunidade de aprendizagem. Então, né, da gente poder funcionar não mais como uma escola, estrito sensu, mas fomentando essas comunidades de aprendizagem, onde pessoas que já estiveram, né, na linha dessa relação a longo prazo, eu não considerar o egresso um egresso, mas ele continua membro da comunidade de aprendizagem, porque ele pode contribuir de outras maneiras. Então, tem alguém que sim está fazendo a formação inicial, está buscando ali, né, uma qualificação, mas eu tenho gente que já passou por isso e que volta ou para orientar algum projeto, ou para trazer alguma coisa que ele fez, ou para dar dar algum tipo de oficina, workshop, enfim. Então, a relação das pessoas que passam pela instituição pode mudar de natureza. E isso, ainda que não esteja ativo como aluno, ele está ativo como parte da comunidade. E entender, né, as próprias empresas e outras instituições de ensino e profissionais como membro dessa rede também, né? E a escola como, né, a instituição de educação profissional como alguém que consegue promover esses processos de interação e, a partir daí, gerar coisas variadas que podem, né, apoiar o processo profissional de alguém, mas que podem construir algo novo para a escola, que podem gerar um conhecimento, um processo, uma tecnologia para uma área, né? Enfim, então a gente acaba tendo vários fins. A escola, né, a instituição educacional deixa de ter, nesse sentido, apenas o papel de garantir qualificação profissional ou formar a pessoa
na linha da forma e da forma, né? Enfim, né? Então, a gente empacotou dessa maneira, né? Assim, um pouco entendendo que a relevância de uma instituição educacional hoje em dia não está em fornecer conteúdo, né? Mas está em promover essa rede de articulações e de sentidos que a pessoa pode dar para a própria formação e ajudar ela a endereçar, colocar isso no mundo, seja a sua carreira, seja seu projeto, seja a sua empresa, seja a construção de algo novo para a área, enfim, eu acho que também não é um caminho único, é mesmo multi-caminhos. Peguei, acho que 2 fios, não sei se... Nossa, me pegou todos. Do meu ponto de vista, ótimo. Ana, a apresentação dessa ideia, se a gente olhar no tempo, é mais ou menos 2018, 19, né? Que está afirmando isso com esse desenho como você trouxe agora, né? Acho que foi 17, não 17. foi? E é interessante, estava pensando, porque hoje a gente, 2024, né? Pós-pandemia, quando a gente olha, a gente vê isso com outro significado. 2017, falar isso era outra coisa, né? E hoje está fácil, as pessoas vão ver e falar, pô, o papel da escola, talvez no momento da pandemia, que foi importante, nessa resposta digital à pandemia, de ficar em casa e tudo. E ninguém sabia como continuar o aprendizado, né, sem a escola, e a escola tentando se reinventar, né? E não só a escola, mas as empresas e tudo, né? Depois, quando viram que, de alguma forma, dá certo a gente aprender à distância, algumas empresas vislumbradas, não, acaba a sede, todo mundo trabalha em casa, e como hoje há uma volta, né? A galera tá, precisamos voltar porque a comunidade é importante, a interação tem esse papel fundamental, né? E tem esse movimento de valorizar um pouco também esse outro lugar, né? Engraçado ver isso em 2024, ter feito essa proposta em 2017, né? E acho que, para além da questão mais, né, do quanto o contato ou a educação mediado pela tecnologia, né, que foi o destaque que você fez, mudou, porque de fato a gente já falava que tinham vários tipos de interação, mas a gente nem conseguia pensar que a gente conseguiria ser tão mediado pela tecnologia. Eu acho que, né, a pandemia trouxe isso. Mas eu costumo dizer que a pandemia acabou acelerando muitas das coisas que a gente conseguiu captar como sinais que ainda eram mais fracos e que a gente conseguiu empacotar numa solução que, com a aceleração de futuros, como eu costumo dizer, né, que a pandemia gerou, então coisas que iam demorar muito tempo acelerou demais. Eu acho que a questão da inserção né, da mediação tecnológica é uma das questões, mas a necessidade de se reinventar, de formar comunidades, etc. Eu acho que também. Então, a própria parte da personalização, ou do que faz sentido ou não faz, porque as pessoas ficaram também... a tecnologia permitiu interação, mas também deixou as pessoas muito cansadas, né? Num excesso de informação que também não gera conhecimento ou nada a partir disso, né? Então, hoje a gente começa a ver, quando a gente vê relatórios de tendência na educação ou experiências que têm surgido, elementos que tinham surgido lá, ressignificados e empacotados e fazendo isso. Isso virou, hoje em dia, algo que está mais presente, né? E que a gente conseguiu antecipar lá atrás. Nessa mesma entrevista da Forma e da Forma, tinha uma outra convidada que falou do direito à educação, né? Assim, isso tem a ver com esse novo relatório da Unesco, que foi lançado logo depois da pandemia, que fala do direito à educação, né? Que um dos recortes do direito à educação é o direito à educação presencial, sim, porque a escola é um espaço também de desenvolvimento da convivência e da interação. É esse espaço privilegiado. E claro que ela está falando da educação básica, mas a gente pode falar que tem um letramento relacional que também é do mundo do trabalho e que é importante também estar no campo presencial. Assim como no virtual, porque a gente está muito trabalhando online hoje e também precisa saber colaborar online, se comunicar online, se relacionar online e tudo mais. Mas da gente não perder a noção de que o contato presencial também é importante e desenvolve coisas diferentes, né, do ponto de vista de formação, né, para além da colaboração e da geração de algum resultado que a gente está buscando, né, mas ele também nos desenvolve, né, com dimensões do desenvolvimento da própria pessoa que está fazendo o curso. Tem uma pergunta que eu queria fazer para você, Ana, mas é uma coisa mais exploratória, assim, no sentido de... Porque tá esse pânico da inteligência artificial. Né? O pânico vai acabar com os empregos, vai ferrar com tudo, blá, 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 blá. E um pouco a perspectiva é que existem ocupações hoje, um pouco resumindo qualquer argumento geral que a gente escuta, existem ocupações hoje que têm um caráter, digamos assim, reprodutível, né? Tanto porque eles são atividades repetitivas,
previsíveis, com resultado previsível também, por isso são automatizáveis e você consegue botar ali uma máquina fazendo. Normalmente burocráticas? Não, pode ser burocrático, inclusive, com caráter de conexão com burocracia, mas até trabalhos que eram vistos como criativos, né? Que, por exemplo, resumir conteúdo, localizar, juntar, fazer inferências, que era uma coisa muito tida como cognição humana exclusiva e o computador não quer fazer, está começando a fazer relativamente bem. E aí o pessoal está no pânico e fala assim, meu Deus, vai acabar com os empregos. Aí a gente compara isso com outros modelos de desenvolvimento social, por exemplo, que as discussões já cansadas até por ter pouco efeito na sociedade, que o Domênico de Masi fazia desde a década de 80, de que a consequência da automação e da transferência do trabalho humano para o trabalho feito por máquinas é que ia liberar mão de obra, e a mão de obra precisa se ocupar de outras coisas. E, fundamentalmente, o que ele falava, de maneira resumida, eu diria que é autoexpressão. Então, a pessoa vai explorar o que ela está interessada em explorar. Que seja o trabalho manual, que seja a gastronomia, por exemplo, é um bom exemplo, uma coisa que o Senac tem uma atuação muito destacada. Gastronomia é típico trabalho, que há 30, 40 anos atrás, o trabalho de cozinha era visto como um trabalho menor, um trabalho quase que, digamos assim, não é um destino almejado de alguém trabalhar numa cozinha. De repente, você vê uma reversão completa, uma revalorização da gastronomia, hoje a gente tem todo um trabalho de autoexpressão, né? Inclusive com ampla visibilidade online hoje em dia de galera delirando e ser chefe, achando maravilhoso ser chefe de cozinha, até mesmo com certo exagero, uma glamorização do que talvez não seja glamorizável, enfim, pouco importa isso, me parece. Importa essa transição para uma reinvenção de ocupações na sociedade que vem um pouco a reboque desses novos modelos de organização social. Eu digo que é exploratório esse papo porque a gente falou pouco sobre isso, não é um assunto que aparece entre nós, mas acho que é uma coisa que vai ter muito impacto nos modelos educacionais, que é, eu estou formando para quê? Assim, quando o aluno vem e me pede ajuda para pensar o futuro dele, que é uma instituição como o Senac passa, ou outras tantas instituições, as universidades, por aí vai, tipo, me ajuda, querida instituição, estou perdido, eu não sei o que eu vou ser da vida. E que tipo de resposta que a gente dá? Porque tradicionalmente você vai escolher essa carreira porque é de alta rentabilidade, esse mercado está bombando, e sabendo que está tudo em mutação e que envolve muita autoria, muito protagonismo autoral desse cidadão, que tipo de coisa que a gente vai dizer para esses caras? Ei, instituição, me ajuda, eu quero pensar meu futuro. Que tipo de coisa que a gente fala para um cara desse? Eu sei que talvez você não tenha uma resposta, mas talvez eu convide você para explorar isso com a gente aqui. Assim. Até porque se tivesse, né, estaria a pergunta de $1 milhão, vamos dizer, né? Vamos lá, acho que a questão da mudança do mundo do trabalho, acho que a inteligência artificial está no momento de que vai gerar um crescimento, uma mudança exponencial. Sim. Mesmo, né? Mas a gente já vinha discutindo, né, que o avanço da tecnologia, ela gera alguns efeitos aí no mundo do trabalho, que é fazer algumas ocupações desaparecerem, porque algumas, de fato, acho que a máquina vai assumir. Algumas vão se transformar. Muitas, acho que a maioria delas sofre um impacto de uma transformação e algumas surgem. Né? O que a gente tem percebido é que, em função do aumento da tecnologia, as que surgem são de um nível de qualificação muito mais alta do que as que desaparecem. Então, aí temos um problema social que, enfim, não foi o que você me perguntou, mas que eu acho que vale citar. Não, mas é por aí mesmo. O que a gente vai fazer com as pessoas que não acompanharem essa mudança de demanda de qualificação. Porque a gente vai ter aí uma quantidade de pessoas que talvez não acompanhem, não façam essa transição, e a gente vai precisar cuidar, e aí tem todas as discussões de renda mínima, enfim, que estão acontecendo no mundo, né? Não é só uma coisa mais só do Eduardo Suplicy, né? Eu acho que ele... Isso vocês podem cortar depois. Não, deixa aí. Deixa esse negócio. Para a edição, deixa. Mas, enfim. Né? Porque, assim, acho que a discussão, nesse sentido, ela para de ser tecnológica ou de mundo de trabalho, ela passa a ser de que mundo a gente quer, né? Assim, isso, o pessoal do Fórum Econômico Mundial veio fazer uma palestra uma vez, foi até no auditório do Senac, e disse isso, né? Organizado pela FEComércio. Então, nesse contexto... o impacto da inteligência artificial tá numa dessas categorias, né? Mas é um impacto imenso. E aí, assim, tudo que for automatizado vai ser automatizado, sem dúvida. E o que vai sobrar para os humanos, de fato, vai ser algo ou da criatividade, que a inteligência artificial não consiga fazer, né? E da empatia, né? O que dizem muito, né? Então, o que está nesse cruzamento é o que vai ser essencialmente humano. Também, né? O cuidado, a empatia. Tem gente que usa... a fonte que eu estou usando, acho que até usava compaixão, enfim, né? Mas tem a ver com esse contato do humano, que a máquina também está chegando. Não sei se em algum momento, né, isso não vai.
E aí, nesse contexto, de fato, fica difícil a gente prever o que faz. Então, acho que a gente tem que se comprometer muito com uma formação de pensamento crítico e analítico de resolução de problema, porque é o que vai garantir que essa pessoa consiga navegar. Então, essas competências mais transversais, né, que alguns chamam de soft skills, etc., deve ser a ênfase. Né? E não importa o curso que a pessoa venha fazer. Mas você falou, se o cara chega e fala, o que eu faço? Né? Eu acho que também não foge muito do que a gente vem dizendo nos processos de orientação vocacional. Né? Assim, ele precisa ter muita informação sobre ele próprio, do que ele gosta de fazer, porque ainda num mundo dominado pela inteligência artificial, eu posso escolher, eu quero trabalhar dentro de um escritório, fora, é com a natureza, é com comida, né? Assim, então tem algo dele poder se entender, saber por onde ele gosta de navegar, que estilo de vida ele quer, porque o trabalho pauta um tanto isso. Tem buscar informação sobre as profissões, e eu acho que isso a instituição pode ser um lugar qualificado onde ele busca isso, que a gente tem que oferecer, né? Fornecer, etc. E tem um tanto do quanto ele vai, a partir disso, fazendo escolhas e vai construir. Ou ele tem muito claro que ele quer ser tal coisa, ele vai seguir, né, um caminho mais rígido e tudo bem, a gente pode fomentar. Mas quem está nesse lugar que não tem essa clareza, talvez seja um espaço de construção mesmo, de criação. Né? E a gente tem essa... a gente pode ir juntando áreas, né? Então, tem alguém que começou a organizar foto. Sei lá, vou dar um exemplo de um ouvi isso em algum lugar. Começou a ajudar a pessoa a organizar as fotos, sabe? Tem muito de pasta, muito de foto, virou o trabalho dela. E ela podia ser só uma coisa de classificação, sei lá, um assistente administrativo, seria formação para isso, não sei. Mas ela começou a construir narrativas. E, de repente, ela fazia a história da vida da pessoa baseada nas fotografias, e é uma coisa que não existia. Né? Assim, ela criou, ela vai dar o nome, narrativas da vida alheia, sei lá, ela vai dar um nome para isso. E isso conversa muito próximo com a invenção ocupacional, porque, para além da gente fazer o que a marca que a gente coloca no nosso fazer, seja numa ocupação, né, que já existe, mas também tem essa criação desses espaços de identificar uma oportunidade e de ocupar esse lugar com coisas que às vezes eu gosto de fazer. Você falou da glamorização. Eu não sei se tem a ver com isso, mas tem a ver com... Sim. É uma coisa que eu gosto, eu tenho essa habilidade, não é só o que eu aprendo, porque também tem, às vezes, eu sou uma boa eu era uma boa de contar piada. Isso foi isso que me ajudou a poder pegar as fotos e organizar e fazer a narrativa que as pessoas gostam hoje, né? Enfim. Acho que a escola entra como um espaço de... Né, um interlocutor mais qualificado e que talvez tenha uma informação mais técnica sobre o mundo do trabalho, os tipos de relação de trabalho que estão acontecendo, os tipos de formação que são possíveis, etc. E consegue, na interação, e acho que é um trabalho de orientação e dialógico mesmo, e na conversa com essa pessoa, consegue ajudar ele a construir um caminho aí formativo que faça sentido para ele naquele momento. Lá no momento da criação, a gente chamava isso de... mapa, roteiro e percurso, né? Como alguns dispositivos que a gente tinha. Então, a gente tem um grande mapa, que é tudo que está disponível, que ele pode fazer. Eu acho que, a gente estava pensando dentro da instituição, mas a gente pode pensar que o mapa também é mundial, né? O mapa é dentro de uma instituição, mas o mapa é do Estado, é do país e é do mundo, né? O roteiro, que é o que eu, nessa interação, decido que faz sentido para mim, de acordo com meus interesses, minhas ambições e minhas possibilidades, porque também tem isso, né? A gente sabe que nem sempre são iguais para todo mundo, né? E tem, de fato, o percurso, que é o que ele, de fato, faz, porque mesmo o roteiro que eu estabelecer pode não ser o que eu faço, porque eu fiz um negócio, gostei tanto, pego uma tangente ali e, de repente, o meu final é uma coisa que eu nem tinha imaginado, né? Então, isso, eu acho que fortalece a argumentação de que a gente precisa ter uma formação mais flexível, porque eu preciso poder acolher essas mudanças de caminho, de percurso, que surgem do próprio processo, porque, às vezes, a gente começa com uma ideia e vai mudando, porque descobre alguma coisa no caminho, ou porque a vida muda, o interesse muda no caminho, enfim. Então, isso é uma instituição de educação profissional que tem tantos níveis e vai desde os cursos livres, que são, de fato, mais flexíveis, até os cursos de graduação técnicos, que são um pouco mais fechados, mas a gente tem como instituição uma capacidade maior de acolher, né? Porque, tudo bem, ele tem um curso técnico que é o mais blocado, porque ele é regulamentado, eu não posso fugir de algumas coisas. Mas se eu acoplo 5 cursos livres nele, por exemplo, eu já garanti que 2 pessoas que fizeram o mesmo curso não saiam com o mesmo perfil e possam depois ocupar espaços diferentes no mundo do trabalho, né? Agora, eu falei do trabalho, não falei do ócio, né? que foi um pouco a sua provocação. Eu tenho dúvida se a gente vai, de fato... eu não sei, não consigo visualizar ainda, porque a gente tem falado, né, do tempo do ócio que a máquina vai liberar, mas o que eu tenho visto é que a gente tem
ocupado o tempo cada vez mais com ocupações distintas. Eu ainda não vi essa coisa né? A gente está ocupando até o lazer com um olhar de produtividade. Eu acho que isso é um pouco do nosso tempo, né? Essa lógica da rolando o tablete. Sociedade do cansaço e tudo mais, né? Assim, ainda muitas vezes o próprio lazer ou o ócio tem sido capturado por essa lógica da produtividade, né? Então eu tenho que treinar porque eu tenho que melhorar minha série, eu tenho que ver filme porque eu tenho que ver tantos filmes por mês, ou ler 50 livros no ano. Enfim, esse espaço onde seria um espaço mais de fruição, eu acho que o próprio sistema não tem permitido que a gente vivencie desse jeito. Ainda que, se fosse olhar na raiz da coisa, fosse, né? Porque ler, a princípio, não é. Mas eu tenho que ler algo que vai me gerar benefício para o trabalho. Eu tenho que ler 50 por mês, porque é a meta que eu estabeleci para passar o fulaninho de tal, que depois outra meta menor. Enfim, não sei. Então, eu tenho essa... Fico pensando o quanto, de fato, o caminho é esse. Agora, com certeza, eu acho que a gente percebe, o que eu aposto um pouco mais, ou para mim está mais presente, essa possibilidade de construção de percursos mais condizentes com perfil, com vontade, etc. E o que eu espero que isso possa estar para toda a população, né? Porque aí a gente sabe que tem um problema que é mais de fundo, que é mais social, e que não necessariamente todo mundo pode, talvez, escolher tanto, né? Mas acho que se a gente consegue ir trabalhando, né, numa perspectiva de distribuição de riqueza, de renda mínima, de garantir essas pessoas que não vão ter a formação, a gente consegue também acolhê-las no mundo de um jeito que elas também possam se encontrar em atuações que as desafiem, que as deixem também mais conectadas com o que elas gostariam, né? Enfim. Boa. O nosso diretor aqui, o Thiago, falou no ponto que tá acabando o nosso tempo, não é isso, produção? É isso. Tem tempo para uma última pergunta que tem aqui, que eu queria só mostrar uma coisa antes. Olha aqui a situação que meu parceiro deixa do roteiro. Eu não consigo, entendeu? Eu vou ter que improvisar essa pergunta. Olha isso. Mas antes da pergunta final, eu queria fazer um pequeno jabazinho. Eu posso fazer um jabazinho? Como não? A Ana falou um ponto interessante, assim, né? De que quando esse contexto de inteligência artificial e tal, talvez tem algumas profissões que vão exigir uma capacitação diferente, né? Mais sofisticada, talvez. E aí eu pensei em um exemplo muito bobinho, assim, tá bem mais abaixo do que vocês discutindo aqui em alto nível, né? Que a gente tá discutindo em alto nível. Mas para fazer o nosso jabazinho, Caio Vassão. Por favor. Tive uma experiência interessante esses dias, assim. Muita gente, né, nessa onda, usar ChatGPT, inteligência artificial, fazendo, escreve mais relatório. Eu não faço, mas não sei o quê. Vou perguntar um monte de coisa. E nessa onda de como usar a inteligência artificial, e muita gente usando, testando, né, para fazer suas tarefas do dia a dia, assim. E aí, no que tange a minha atuação, tem muita gente usando ferramentas de inteligência artificial para ajudar a lidar com massa de registro, assim, de entrevistas em profundidade, por exemplo, que o pessoal do design vai entender, né? Um monte de informação, 500 milhões de post-its e tal. E na hora que você vai pedir ajuda para processar aquilo, pode sair um processamento legalzinho, pode sair uma puta de uma coisa zoada, né? Mas como é que a gente lida com isso? Como construir um bom prompt, né? Como usar a ferramenta de jeito interessante? E aí tem uma grande ferramenta do meta-design, Caio Vassão, chamada abstração. Muito né? bem. Se você domina, maneja, né, os níveis de abstração na prática, assim, você sabe construir, por exemplo, taxonomias e como manejar isso que a gente fazia no post-it, e você usa essa ferramenta para te ajudar, a gente ganha um poder, ganha uma velocidade e um incremento interessante. Então, se você quer aprender a fazer taxonomias e trabalhar com abstração, venha conosco, né? A gente vai oferecer em junho um curso de facilitação e inovação apoiado pelo Meta Design nos dias 7, 8 e 9 de junho. Então, a gente parte do princípio que algumas ferramentas de pensamento, né? A gente chama de ferramentas cognitivas, são algo que podem nos ajudar nesse contexto também a pensar de outra forma, né? A como navegar com essas ferramentas, não é isso? Se eu puder plugar uma pergunta para a Ana em cima disso, em cima do jabá, ou seja, que outras competências, né, que a gente fala, né? Tipo, a gente fala do próprio meta-design como meta-aprendizagem, porque ele, de fato, né, quando a gente fala nas 4 ferramentas, né, abstração, procedimentos, emergência e diagramas, né? Aquilo ali é um modo de pensar. Por isso, esta zorra que eu entendo, o Davi entende que eu sei, está tirando sarro da minha cara, mas é porque é um modo de você pensar visualmente. Mas uma pergunta que eu gostaria de escutar da Ana, que ela tem falado bastante por aí, de letramento em futuros. E aí a gente fala assim como falava, há 15 anos atrás, todo mundo vai ter que saber programar. Hoje em dia o AI está questionando isso, mas as pessoas vão ter que saber programar. E aí há 15 ou 20 anos atrás, mas para quê? Imagina, qual é o tamanho do mercado de programação, coisa ínfima. Depois a gente percebe que tem a ver com letramento digital e não exatamente programar fazendo um sistema, mas entender software, entender as camadas, por aí vai. Como assim, se a gente voltar 500 anos e perguntar qual é a parcela da população de algum país europeu que sabia ler e escrever? Pouquíssimo, e as pessoas falam, para que saber ler e escrever? O cara é agricultor, que hoje em dia a gente sabe que é uma competência básica, né?
E para esse letramento de futuros, que era uma coisa que era de consultor nova era, galera que tem bola de cristal, tô pegando no pé dos colegas aí. A gente, de repente, começa a falar que qualquer menino tem que saber, qualquer menina seria talvez uma das competências de fundo. Como é que você tem trabalhado essa questão? Porque eu sei que você tem trabalhado a questão do letramento de futuros. Acho que tem a ver com isso que o Davi estava falando, né? Essa formação, um outro tipo de formação de base que apresenta ferramentas cognitivas, mais do que uma capacidade de se encaixar exatamente numa profissão. E parece que letramento de futuros tem um pouco esse aspecto, né? Como é que você vê isso? Eu vou dar um passinho para trás e dizer que tem um movimento que vai acontecendo que algumas profissões viram habilidades, né? E eu acho que tem algumas das coisas que vocês disseram que passam por aí. Então, a gente tinha antes o datilógrafo. Perfeito. Hoje a gente digita, todo mundo digita, né? A gente tinha o programador. Talvez a inteligência artificial vá gerar que a gente vai fazer faça o código, e todo mundo, de alguma forma, atua com isso. Dei esses 2 exemplos, mas acho que essa questão de pensar os futuros, né? Assim, isso não aparece, não vi ainda, vi algumas matérias, mas nesses relatórios que aparecem, onde as empresas são entrevistadas, né, especialmente do Fórum Econômico Mundial, e dizem de quais as habilidades que vão ser as mais necessárias para os próximos anos, isso ainda não apareceu. Né? Aparece a capacidade de aprender intencionalmente, de capacidade crítica, de resolver problemas, né, até de programar. As coisas da tecnologia têm aparecido ainda. Mas isso não aparece. Tem algumas discussões feitas especialmente por conta da pandemia, que tem a ver com, na verdade, esse pensamento mais prospectivo, né? E que talvez antes fosse uma profissão e que, de fato, eu acho que precisa estar embarcado em todo mundo hoje, não só para a gente trabalhar, mas para a gente viver, porque a gente está num mundo de tanta mudança, tão incerto, que se a gente não consegue... Na verdade, não é se a gente não consegue, mas se a gente consegue, a partir de hoje, ir lá para frente e conseguir antever, ou pensar, ou prever, ou imaginar alternativas do que pode ser esse futuro, e isso pautar a minha ação hoje, eu tenho mais chances de estar mais pronto para atender alguma coisa que de fato aconteça, né? Porque não necessariamente o que eu planejei vai acontecer, a gente sabe que o mundo gira, né? Está girando muito rápido e muita coisa pode acontecer, mas se eu tenho como capacidade, né, pensar em alternativas possíveis de futuro, ainda que eu escolha um, e aí tem os cones que falam do preferível, do possível, enfim, né? Mas não tô nem falando disso, né? Tô falando se eu consigo, a partir de hoje, pensar em alternativas do que pode acontecer lá, escolher uma e trabalhar em função dela, né? Beleza. Que aí eu também trabalho intencionalmente essa construção. Porque se a gente não trabalha, tem gente trabalhando pela gente. Né? Se a gente não pensa os futuros, sempre tem alguém pensando, a gente vai ficar refém. Então, a gente pode criar, a gente pode atuar intencionalmente nessa direção. Mas se eu pensei em alternativas e escolhi um, com certeza, se a minha, por alguma pandemia que aconteça no meio ou qualquer outro evento, né, talvez não tão dramático, acontece no meio, eu estou mais pronto para recalcular a rota, né, e ajustar essa visão e continuar trabalhando e não ser pego de surpresa e ficar sem reação ou sem condição de ação. Então, entendo que essa é uma habilidade que vai ser cada vez mais necessária, especialmente no campo profissional, já tem sido. Né? A gente é do humano projetar, né? Assim, então, essa coisa de pensar futuro, não acho que também mas a gente está dando muita importância para isso e entendendo isso como um diferencial no sentido de garantir uma maior... E aí eu acho que conversa com meta, né? Porque garantir é conseguir pensar sobre esse processo para garantir uma prontidão para reajustar ou atender a uma demanda ou resolver um problema que se coloque à minha frente, né? Então, eu entendo que isso vai precisar, de alguma forma, compor o perfil profissional, né? Daqui para frente, assim, de forma geral. Muito bom. Maravilha. Pô, a gente poderia ficar mais horas aqui. Vou ter que fazer o episódio... O retorno. O retorno. O retorno. Ana Killer, o retorno. Boa. Ana, obrigado pelo seu tempo, pela generosidade de compartilhar com a gente essa história, essa visão. Foi enriquecedor. Tive vários insights aqui no meu caderno, que é igual ao da Ana Killer. Mostra o seu caderno. Nós temos um caderno igual. Como é que chama esse caderno aí? Isso aqui chama Bloco de notas. Bloco de notas. Alguém falou que era mecanismo de captura. Como é que mecanismo de captura. Isso. Eu achei que era para arremessar. Ferramenta de captura. Captura de ideias. Pessoal, muito obrigado por ficarem com a gente nesse episódio. Congratulação, sempre um prazer aqui. Sempre um prazer. Inenarrável. Davi Moreno, a gente se Ana vê Killer. no próximo episódio. Sigam os movements nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Let's bora.